Com essas simples ações, a reforma íntima se torna um processo muito mais simples. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E hoje nós vamos refletir sobre a reforma íntima. Essa expressão que muitos de nós buscamos, porque ela de fato é importante, mas às vezes nós temos dificuldade sobre como abordá-la, a gente acha que isso é muito difícil, a gente acaba imprimindo um peso muito grande, ou às vezes até escolhemos uma estratégia que ela não é a mais eficiente e por isso não alcançamos a tão famosa reforma íntima. Em primeiro lugar, é importante destacar que a reforma íntima ela é importante. Se você não mudar o seu interior, se você não mudar seus pensamentos, seus comportamentos, seus sentimentos, aquilo que vem de fora como mecanismo de auxílio vai produzir um resultado, quando muito, pouco duradouro, durante algum tempo ou superficial. Imaginemos, por exemplo, que uma pessoa vá ao médico e o médico receite ali um medicamento, prescreva algo que pode resolver um problema que ela está tendo momentaneamente, do coração, mas ela não muda seus hábitos alimentares, não passa a fazer exercício. O que vai acontecer é que, muito embora o medicamento ele possa ser benéfico, o resultado dele vai durar pouco, porque na base está um problema de comportamento, uma postura, uma maneira de viver, um estilo de vida. Então, é importante que a gente cuide desse nosso interior. A mesma coisa quando a gente fala de interferências espirituais, quando a gente fala de mudanças de padrões, de conexões. Não adianta nada a gente ir no centro, fazer as nossas orações na igreja, tomar o passe, a água fluidificada, se nós não cultivamos boas coisas dentro do nosso coração. Naquele momento em que a gente vai, o benefício ele existe, ele está ali para isso, o ambiente, as pessoas colaboram, mas se a gente não faz a nossa parte, se a gente também não muda o padrão de pensamento, de sentimento, o fato é que aquele benefício vai ficar restrito àquele local, àquele tempo. A gente não vai colher os benefícios totais que poderiam vir se a gente tivesse mudado o nosso interior. Agora, entendendo essa importância, muitas vezes nós abordamos a questão da reforma íntima de uma maneira equivocada e por isso ela se torna mais penosa, mais difícil, mais complicada e muitas vezes ineficaz, ou então a gente acaba desistindo. E eu quero aqui falar de dois problemas fundamentais e de como nós podemos resolvê-los a fim de tornar a reforma íntima muito mais simples. O primeiro problema é quando nós começamos a reforma íntima com uma abordagem negativa. O que é isso, Saulo? Vou explicar. A abordagem negativa é quando a gente começa a fazer assim: eu preciso fazer a reforma íntima, eu preciso mudar minha maneira de pensar. A gente começa a relacionar tudo o que a gente quer eliminar. Então eu preciso parar de pensar isso, eu preciso parar de fazer aquilo, e a gente faz uma lista enorme de tudo que nós devemos parar. E essa não é uma abordagem muito inteligente. Por quê? Porque você não começa uma reforma de uma casa pensando primeiro qual parede que você vai derrubar. É assim que acontece? Quando você vai fazer uma reforma numa casa, você fala assim: primeiro eu vou derrubar essa parede, eu vou quebrar essa coluna, eu vou jogar fora essa janela, aí depois eu penso o que eu vou fazer. É assim que a gente faz? Obviamente que não. E muitas vezes, por adotar essa abordagem negativa, a gente começa a se violentar, a se criticar, a se menosprezar, a se autodesvalorizar. E isso tem uma consequência negativa ainda maior, porque punição e castigo, gente, raramente produzem os resultados esperados. Em algumas situações, não vamos ser ingênuos, elas são necessárias, acontece que o resultado que ela produz é diferente daquilo que nós esperamos com a reforma íntima. Vamos tomar o exemplo de um incêndio. A gente precisa, sim, quando está um incêndio numa mata, um incêndio no campo, a gente precisa obstar, a gente precisa limitar o avanço das chamas. Mas
limitar o avanço do fogo não é o mesmo que plantar uma semente. O fogo precisa ser contido naquele momento, ok? Mas isso não significa que nós estamos tornando aquele campo um campo melhor. Então, obstar o mal é importante, só que isso é algo que tem uma conexão com a reforma íntima muito tênue, muito frágil, muito imprecisa. Quando a gente fala de reforma íntima, nós estamos num outro campo. Nós estamos no campo da semeadura, da construção. Então, primeiro grande equívoco, começar com essa abordagem negativa, se autocriticando, se autodesvalorizando, relacionando tudo que você quer destruir, que você quer eliminar. Como que a gente resolve isso? Nós resolvemos isso tendo uma abordagem positiva. O que é abordagem positiva, Saulo? A abordagem positiva é o que nós queremos construir, o que nós queremos aperfeiçoar. Então, voltando à nossa metáfora da construção, da reforma de uma casa, primeiro o que a gente faz? Vamos lá e vamos pensar como é que a casa deveria ser, quais cômodos a gente gostaria de aumentar, que estruturas a gente gostaria de acrescentar, o que a gente gostaria de reformar, como é que ficaria depois de reformado. Então, idealizar os elementos de melhoria. E isso é o que eu vejo particularmente que poucas pessoas fazem quando entram no campo da reforma íntima. Elas começam falando que tem que eliminar de defeito, mas quando a gente pergunta o que é que você quer, poucas delas têm uma resposta precisa. E isso é até natural, porque muitas vezes a gente tem essa abordagem negativa, até por algumas castrações religiosas, por imposições externas, a gente acaba dando mais ênfase a isso. Só que, como eu disse, o resultado ele é muito inferior do que se a gente tomar um outro caminho. O que nós queremos construir de bom, de belo, de agradável, de progresso? Então, idealizar as coisas boas e depois a gente começar a agir nessa direção. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, é a gente acreditar que a reforma íntima, ela começa com grandes coisas, com coisas enormes. Em raríssimos casos, isso pode até ser necessário, quando a situação está muito ruim, mas na esmagadora maioria dos casos, a reforma íntima deve começar com pequenas coisas, coisas simples, coisas singelas, porque nós não começamos também uma reforma, para usar a metáfora, colocando já de cara a mudança completa do edifício. Não, existe uma sequência, por onde a gente vai começar, qual é o cômodo que a gente vai mexer primeiro, qual é a estrutura que a gente vai alterar. Não é assim que a gente faz? A mesma estratégia com relação à reforma íntima. Comecemos com coisas simples, coisas que estão relacionadas ao nosso dia a dia, coisas que estão afetas àquela nossa atividade comum. Vou dar alguns exemplos para ficar simples. Reforma íntima. Vamos melhorar a nossa apresentação, como a gente se apresenta para as outras pessoas. Ah, Saulo, isso é vaidade? Não. Você ter uma boa apresentação, você causar uma boa impressão, você transferir a cultura do alto zelo, do autocuidado, isso é reforma íntima. A gente pode começar a nossa reforma íntima com uma leitura de um livro, com a mudança de um hábito de pensamento, com uma atividade que a gente quer desenvolver, com o aprendizado de uma coisa nova, com o enriquecimento da nossa cultura. Esses são elementos simples, mas eles têm um potencial enorme. Sabe por quê? Porque a partir das coisas simples, nós podemos avançar com segurança e determinação naquelas que são maiores. Às vezes a pessoa fala assim, eu preciso mudar o meu padrão mental, mas ela quer mudar o padrão mental dela inteiro. E às vezes isso é difícil. Se ela começar com uma leitura pela manhã, se ela começar com ler um livro durante uma semana, 2 semanas, isso já vai fortalecendo essa musculatura necessária para a reforma íntima. E se ela mantém esse hábito, se ela vai sempre aprendendo alguma coisa nova, se ela vai se atualizando, se ela vai acompanhando o progresso da sociedade, da tecnologia, chega uma hora que ela tem condições de alterar elementos mais profundos, que são às vezes mais difíceis,
de uma maneira muito mais simples. Então, esses dois aspectos são fundamentais. Pensemos na reforma íntima como sendo algo que demanda uma abordagem positiva. Qual é o projeto? O que nós queremos ser? No que nós queremos nos tornar? E depois, comecemos pelas coisas simples. Existem duas perguntas que eu gosto sempre, adoto isso na minha vida, que são perguntas simples, que a gente pode fazer, que nos ajuda muito a começar um processo de reforma íntima de maneira sustentável e efetiva. A primeira pergunta é: qual novidade útil eu vou trazer para a minha vida hoje? Qual novidade útil eu vou trazer para a minha vida hoje? Pode ser uma coisa simples, pode ser um hábitozinho, pode ser um zelo com algo da casa, pode ser um cuidado com o corpo, pode ser um auxílio ao próximo, alguma coisa nova, diferente e útil. Não basta só ser diferente, precisa ser útil, útil para você, ou útil para as outras pessoas, útil para alguém próximo, útil para a sociedade. Pode ser o hábito, por exemplo, de começar a separar o lixo. Hoje eu vou colocar o lixo reciclável no lugar dele, vou colocar o lixo orgânico no lugar dele. É uma coisa simples. Qual novidade útil eu vou trazer para a minha vida hoje? A outra pergunta é: qual conhecimento, qual informação nova eu vou adquirir hoje? Pode ser uma coisa simples, pode ser uma palavra que você não conhece, uma expressão, alguma informação que você não está habituado, habituada. Então, tudo isso são coisas singelas, simples, mas que têm um grande poder de potencializar a nossa reforma íntima. E começando assim, tenho certeza que a nossa renovação, que a nossa transformação para o bem, que a nossa transformação para uma pessoa melhor se dará de uma maneira muito mais simples. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. É um versículo muito conhecido, talvez o versículo mais comentado por Emmanuel no Evangelho de João, porque é um versículo bonito e nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. O comentário de Emmanuel é intitulado Renovação. Ante os conflitos mentais com que somos defrontados, habituamo-nos a falar em desobsessão, liberação, cura espiritual, sedação, socorro magnético e, efetivamente, é impossível negar o valor dessas formas de auxílio. Cabe-nos, porém, reconhecer que a renovação íntima é o fator básico de todo o reequilíbrio nesse sentido. Compreendamos que atuar no rendimento do bem de todos, projetar a luz da instrução sobre os labirintos da ignorância, efetuar o próprio burilamento, promover iniciativas de solidariedade, praticar a abnegação e realizar o melhor que possamos fazer de nós, onde estejamos, são alguns dos programas de ação que a todos nós compete. Por isso mesmo, todos aqueles companheiros da humanidade que não mais desejam zelar pela própria apresentação, aprender uma lição nova, multiplicar os interesses de viver, acentuar estudos para discernir com mais segurança, partilhar campanhas de educação e beneficência, aperfeiçoar-se na profissão, prestar serviço ao próximo, adaptar-se a novidades construtivas, acompanhar o progresso, aprimorar expressões e maneiras, alterar ideias e emoções, ler um livro recente, adquirir mais cultura, recomeçar um empreendimento que o fracasso esmagou, aumentar o número das afeições, sofrer complicações em favor dos amigos, criar novos recursos de atividade edificante em torno de si mesmo, todos aqueles, enfim, que desistiram de qualquer transformação na própria senda, renunciando no dever de melhorar-se mais e sempre, se fazem menos permeáveis ao apoio curativo ou libertador, seja com a intervenção da ciência ou com o amparo da religião. E estejamos convencidos de que marchar para a verdade será sempre transitar para diante nos caminhos do burilamento e do trabalho, da renovação e da luz. Uma belíssima página de Emmanuel nos ajudando a refletir sobre esse processo de renovação, de transformação, que pode sim começar com coisas simples, singelas. E
E o desafio para a gente hoje não poderia ser outro que não iniciar a nossa reforma íntima. Nós vamos começar com coisas simples. Comecemos com aquilo que a gente pode implementar hoje. Pode ser um hábito de fazer uma leitura antes de dormir, se de repente você está vendo esse vídeo à noite. Pode ser o de fazer uma oração se você está vendo pela manhã. Alguma coisa que você vai implementar de novo. Alguma novidade útil na sua vida. Comece pelas pequenas coisas e eu tenho certeza que a grande reforma íntima se realizará mais cedo, mais rápido e mais simples do que o que você imagina. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!